Em uma das primeiras lives que eu fiz este ano, eu prometi um desabafo e eu pensei em várias formas de como falar sobre isso. Tentei pensar em roteiro, mas acho que não cabe um roteiro, então eu vou falar de coração e não me julguem, me dê conselhos ou compartilhe feedback comigo. O ano passado eu foquei em vários projetos. Eu fiz live como streamer, eu fui criadora de conteúdo em redes sociais, falando de autismo, fiz as entrevistas de autismo, criei um site, continuei com as mentorias de marketing que eu já dava antes. Esses conteúdos que eu criava são 4 redes sociais que eu estava nutrindo. Então eu hiperfoquei nisso, pensando nos resultados financeiros para eu poder fazer outras coisas que eu quero fazer também. Não é uma coisa que retorna tão rápido e o tempo que eu investi não foi proporcional ao retorno que eu tive. Eu monetizei em apenas uma dessas plataformas e muito pouco ainda, num valor que na plataforma nem é considerado ainda. Você tem que ter um mínimo para retirar qualquer valor, enfim. E eu hiperfocando nisso, eu não fui no médico, eu não cuidei da minha saúde, eu não conseguia cuidar da minha casa diariamente, então ficavam muitas coisas acumuladas e bagunçadas, isso me gerava mais desregulação ainda. Então eu hiperfocava no trabalho, a interação social ali das lives e todo o tempo que eu envolvia na criação de conteúdo me gerava uma necessidade de regulação, a bagunça que a minha casa ficava outra necessidade de regulação, as pendências que eu tenho de fazer um exame, de levar um pet no veterinário e manutenções que essa casa precisa de manutenção, como toda casa. Isso me gerava muita ansiedade. Então veio as férias do meu filho, que é o período que eu sempre paro tudo que eu tô trabalhando e eu tenho muito tempo pra pensar, basicamente uns 2 meses e meio. E nesse período pensei muito, né? Minha cabeça sempre pensa muito. Eu fico sem trabalhar, mas eu fico criando projetos, eu fico criando conteúdos, eu fico, enfim. E nesse período eu fiquei pensando o que eu sentia mais falta de fazer, o que eu queria fazer. E eu decidi que meio turno eu vou cuidar de mim, da minha casa, da minha família, fazer qualquer manutenção que eu preciso aqui em casa, ou descansar, ou ir no mercado, comprar roupa, ou o que precisar fazer, marcar médico, enfim. E no outro turno eu vou trabalhar. E eu ainda tenho as responsabilidades com meu filho, que continua igual, né? Eu busco ele em certo horário na escolinha e eu me envolvo só com ele naquele horário até ele dormir. À noite eu parei de fazer qualquer coisa envolvendo computador, trabalho, porque isso me gerava muito estímulo e às vezes eu tinha insônia, às vezes eu tinha mais ansiedade. Então eu estou evitando vir para o escritório à noite e tá me fazendo muito bem, mas eu tenho um horário a menos para fazer um desses projetos. Eu ainda não decidi o que eu vou focar. A minha psicóloga pediu para eu decidir 2 projetos. 2, apenas 2, eu fiz 4. Eu queria fazer uns 4. Só 2 projetos. E eu ainda não decidi qual que eu vou fazer. Esses dias eu fiz uma live, conversei com as pessoas, foi muito legal. Eu gosto muito de interagir ali com as pessoas, eu não quero perder contato com elas. Mas eu também fiz um conteúdo na rede social que viralizou. E eu entendi o formato e foi legal que pessoas interagiram. Então eu ainda não decidi o que eu vou fazer, porque para fazer aquele conteúdo legal que viralizou, assunto, eu escrevi roteiro e refiz. Só que para eu ter esse tempo de criação, eu não consigo fazer live. E quando eu faço live, eu não consigo ter esse tempo de criação. E mais naquele outro turno que eu quero me envolver com a casa e comigo. Então tá tudo muito confuso, ainda muito complexo. Por isso que às vezes eu apareço numa live, às vezes eu tô criando conteúdo, eu ainda não decidi qual que eu vou seguir, mas nesse momento é isso que tá acontecendo. Eu tenho várias ideias ótimas, mas eu trabalho sozinha, eu não tenho equipe e eu não tenho patrocínio, eu não tenho publi, eu não tenho um grande apoio financeiro, né? O único apoio que eu tenho é o do meu marido, que ele também tem muitas responsabilidades aqui em casa, já que é ele que cuida da gente financeiramente, digamos, né? Então, eu não decidi ainda o que eu vou focar de trabalho esse ano, mas eu estou me permitindo ir com calma e testando. Eu estou dando mentoria de marketing para os meus clientes do ano passado, não abri novos horários, eu tô apenas as mesmas disponibilidades, que é a única renda que eu tenho, mas é um valor assim, não é um valor que me mantém, que poderia me manter, não é o suficiente para eu investir aqui no meu escritório, para eu melhorar minha mesa, para eu melhorar minhas lives. Então, eu ainda não decidi o que eu vou focar. Eu tô só compartilhando. Nunca sei terminar os vídeos também, porque eu não falo assim abertamente. Eu tô só compartilhando esse desabafo que eu prometi. Então, não deixe de seguir nas plataformas. Eu ainda não decidi. Às vezes eu penso em focar em uma por um tempo, depois voltar pra outra. Eu não quero excluir nenhuma. Eu não sei como vou dar conta de todas, mas eu tô tentando descobrir também. E nessa semana especificamente é aniversário do meu filho e eu ainda tô organizando coisas aqui em casa, né? Limpando o muro,
organizando o jardim pro aniversário. E tem coisas ainda que eu preciso decidir, tem coisas que eu preciso fazer também, preparar pro evento. Então essa semana, menos ainda, vou conseguir me envolver com as coisas de trabalho. Mas eu estou tentando decidir uma coisa e focar em uma coisa. Então é isso que eu tinha para compartilhar e eu espero que você que assistiu me dê um feedback, um retorno. O que você mais gosta das coisas que eu já fiz, para que me ajude também a tomar uma direção. Que eu gosto de fazer tudo e eu sei fazer várias coisas. E eu tenho muita dificuldade de focar só em uma coisa. Só que se eu não focar não vai dar certo. Então, me ajude nessa.